Músculos da laringe são músculo cricotiroide, par superficial, músculo cricotirinóide posterior, par profundo posterior, músculo aritinoide transverso, impar profundo posterior, ímpar, tá? O aritinoide. Músculo aritinoide oblíquo, ímpar profundo posterior. Músculo cricoaritinoide lateral, par profundo lateral. Músculo tiroaritinoide, par profundo lateral. Músculo vocal, par profundo lateral. A inserção desses músculos. Inserção. O músculo cricotiróide, borde superior do cartílago cricoide, borde inferior até inferior do cartílago tiroide, nervo laringe superior e a ação desses músculos: tensionar as cordas vocais por estiramento. Músculo cricoaritinoide se inserta em cara posterior do cricoide, do cartílago cricoide, se inserta na apófise muscular do cartílago aritinoide. A inervação é o nervo laringe recorrente e a ação separa as cordas vocais, puxa as apófises musculares mediante e as vocais lateralmente. Eu errei aqui. O cricoaritinoide, a inserção é cara posterior do cartílago cricoide, a inserção é a apófise muscular do cartílago aritinoide, a inervação é o nervo laringe recorrente e a ação separa as cordas vocais, puxa as apófises musculares mediante e as vocais lateralmente. Músculo aritenoide transverso, inserção cara posterior del aritinoide, cara posterior do aritinoide. Inserção cara posterior do aritinoide oposto. Inervação nervo laringe recorrente. Ação aproxima as cordas vocais, desplaza os aritinoides medialmente. Músculo aritinoide oblíquo. Inserção apófise muscular do aritinoide. Inserção vértice del aritinoides oposto. Inervação número laringe recorrente, nervo laringe recorrente. Ação aproxima as cordas vocais e desplaza os aritinoides medialmente. A ação do nervo do músculo aritinoide transverso, a mesma ação do músculo aritinoide oblíquo, tá? Músculo cricoaritinoide lateral, músculo cricoaritinoide lateral, borde superior do cartílago tiroide, a inserção, borde superior do cartílago cricoide, a outra inserção, apófise muscular do cartílago aritinoide, apófise muscular do cartílago aritinoides, inervação, nervo laringe recorrente. Ação aproxima as cordas vocais, puxa as apófises musculares e faz que as apófises vocais virem medialmente. A ação do músculo cricoaritinoide lateral é: aproxima as cordas vocais, puxa as apófises musculares e faz com que as apófises vocais virem medialmente. Músculo tiroaritenoide, par profundo lateral. Inserção ângulo entrante do cartílago tiroide. Ângulo entrante do cartílago tiroide. Inserção apófise muscular del aritenoide. Inervação nervo laringe recorrente, assim como todas as outras. Ação aproxima as cordas vocais, puxa o aritinoide para frente. O músculo tiroaritinoide, a ação dele, ele aproxima as cordas vocais e puxa o aritinoide para frente. Músculo vocal, par profundo lateral.
Inserção, ângulo entrante do cartílago tireoide. O músculo vocal, a ação dele é ângulo entrante do cartílago tireoide. Inserção, apófise vocal e fossa triangular do cartílago aritinoide. Inervação, como todas as outras, nervo laríngeo recorrente. Ação, aproxima as cordas vocais, puxa o aritenoide para frente. Artérias. Aqui tem muita coisa de artéria, velho. Vamos lá. Artérias carótidas comuns. Carótidas primitivas. Artérias carótidas comuns, abre aspas, carótidas primitivas, fechado. Origem, carótida comum esquerda, arco aórtico, tórax. A origem da artéria carótida comum é carótida comum esquerda, arco aórtico, tórax. Carótida comum direita, tronco arterial braquiocefálico, base do coelho, detrás da articulação externo-clavicular direita. Então, a carótida comum direita é tronco arterial braquiocefálico, base do coelho, detrás da articulação externo-clavicular direita. CCI. Não sei o que significa. CCI. Tem segmentos torácicos e cervical. CCD. Só tem segmento cervical. Então, CCI aí da artéria carótida comum. O CCI tem segmentos torácicos e cervical. E o CCD só tem segmento cervical. Aqui tá falando aqui, ó. Carótida comum esquerda tem segmentos torácico e cervical. E a carótida comum direita só tem segmento cervical. Terminação. A nível do borde superior do cartílago tireoide, borde inferior da quarta vértebra cervical, dando duas ramas terminais. Artéria carótida externa e artéria carótida interna. Carótida esquerda é anteromedial em sua origem. A carótida externa é anteromedial à sua origem e a carótida interna é posterior-lateral em sua origem. A bifurcação carótida está marcada por uma distração conhecida como seno carótido. Trajeto, carótida comum esquerda. Trajeto intratorácico, trajeto em base do coelho. Trajeto em base do coelho, trajeto cervical, carótida comum direita, trajeto em base do coelho e trajeto cervical. Então, a carótida esquerda tem 3 trajetos e a direita só tem 2. A esquerda, de novo, trajeto intratorácico, trajeto em base do coelho e trajeto cervical. A carótida comum só tem trajeto em base do coelho e trajeto cervical. Artéria carótida externa. Origem, bifurcação carótida a nível da borda superior do cartílago tireoide, borda inferior da quarta vértebra cervical. Terminação, de trás do coelho, del côndilo, da mandíbula, no espessor da glândula parótida, dando duas ramas terminais. Artéria maxilar e artéria temporal superficial. Essas são as artérias carótida externa. Artéria maxilar e artéria temporal superficial. Mas esse aqui, ela não pediu isso aqui, velho. Eu vou falar. Trajeto, que é da artéria ainda. Triângulo carótido do coelho e triângulos del Farabeuf e Guyon. Triângulo carótido do coelho e triângulo del Farabeuf e Guyon. Espaço retroestílio profundo a VP disgástrico, diafragma estílio e pseudoparótida. Isso aqui ela não falou, não. Acho que se não tiver, você ignora. Vamos falar sobre as ramas. Ramas colaterais.
ligada às ramas inferiores, leva a tireoide superior, lingual e facial. Ramas colaterais, ramas anteriores, dá a tireoide superior, lingual e facial. Ramas colaterais ligada à rama medial, dá a faringe ascendente. Rama colateral ligada à rama medial, dá a faringe ascendente. Agora, a rama colateral ligada a ramas posteriores, dá a occipital e a auricular posterior. De novo, rama colateral ligada a ramas posteriores, dá a occipital e a auricular posterior. Vou dar repetida. Rama colateral ligada à rama anterior, dá a tireoide superior, dá a lingual e dá a facial. Rama colateral ligada à rama medial, dá a faringe ascendente. E rama colateral ligada à rama posteriores, dá a occipital e a auricular posterior. Ramas terminais são só duas: temporal, superficial e maxilar. Ramas terminais: temporal, superficial e maxilar. Artéria tireoide superior. Origem: cara anterior da carótida externa. Ramas colaterais. Ramas infraioide, rama esternocleidomastóide, laríngea superior, rama cricotireoide. Ramas terminais: glândula anterior, glândula posterior e glândula lateral. Artéria lingual. Acho que ela não vai pedir isso. Artéria lingual, artéria facial. Só vou falar das artérias. Artéria lingual. Procurando. Artéria faríngea ascendente. Artéria occipital. Artéria auricular posterior. Artéria temporal superficial. Artéria maxilar. Origem: bifurcação da artéria carótida externa de trás do coelho do côndilo da mandíbula no espessor da glândula parótida. Terminação: termina em la fossa pteriglopalatina, continuando-se como artéria esfenopalatina. Trajeto: forame côndilo, espaço interpterygoide, espaço interpterygoide, fossa palatina. Tô esquecendo de falar da artéria de novo. Artéria carótida interna. Artéria subclávia. Deixa eu falar da terminação da artéria subclava. Se continua como artéria axilar, que se considera sua rama terminal, ao passar debaixo da parte medial da clavícula, em la vértice da axila, borde lateral da primeira costela. Deixa eu falar das ramas da artéria subclávia aqui, porque eu acho que vai cair. Ramas colaterais: a vertebral. Ramas colaterais: a torácica interna. Ramas colaterais: tronco tirocervical, que vai levar a tireoide inferior, cervical ascendente, transversa do coelho supraescapular. Rama colateral: tronco costocervical, vai levar a cervical profundo intercostal suprema. Rama terminal:
é a axilar. Artéria vertebral. Agora vamos para a faringe. Faringe, aqui tem órgão muscular. Forma parte do aparato respiratório e do aparato digestivo. Encrucijada aerodigestivo. Intervém em deglução, respiração e fornação. É um canal muscular sem parede anterior. Porção da faringe. Porção superior ou nasal, rinofaringe, epifaringe ou nasofaringe. Essas são as porções superior ou nasal. Porção medial ou bocal, mesofaringe, orofaringe ou bucofaringe. Porção inferior ou laríngea. Hipofaringe e laringofaringe. Faringe facial, observação aqui. Detrás do maciço facial, oculta por la rama de la mandíbula. Faringe cervical, debaixo da borda inferior da mandíbula. Conas, comunicação nas cavidades nasais em la nasofaringe. Istmo de las fauces, comunica a cavidade bocal com a bucofaringe. Orifício da entrada da faringe. Comunica a faringe com a lafaringe. Orifício da entrada da faringe. Comunica a lafaringe com a laringe. Orifício da entrada da laringe. Comunica da faringe com a laringe. Cavidade nasal. Aqui a gente tem nasofaringe. Cavidade bocal. A bucofaringe. Situação. Na linha média da parte posterior do coelho. Aqui a gente está falando sobre a faringe ainda, tá? Está falando sobre a faringe ainda. A situação da faringe. Na linha média da parte posterior do coelho. Delante da coluna vertebral. Detrás da cavidade nasal. La cavidade bocal e laringe. Situação. Na linha média em la linha média da parte posterior do coelho, delante da coluna vertebral, detrás da cavidade nasal, la cavidade bucal e laringe. É um órgão impar, mediano e simétrico. Projeção. Base do crânio. Borda inferior da sexta ou da sétima vértebra cervical. A faringe ascendente durante a deglução e a emissão de certos sonidos. Constituição anatômica. 3 capas túnica. Túnica externa ou muscular, túnica média ou fibrosa e túnica interna. Túnica externa ou muscular, formada por os músculos constritores e elevadores. Túnica média ou fibrosa, formada por la facial e faringobasilar. Túnica interna ou mucosa. A faringe está rodeada por fáscia perifaríngea, por meio da qual se relaciona com os órgãos vizinhos. Músculo da faringe. De 3 cada. 3 músculos constritores. Constritor superior, constritor médio e constritor inferior. 3 músculos elevadores. Palatofaringe, estilofaringe e salpingofaringe. Todos estes inervados por o plexo faríngeo e X e XI. O X inerva o músculo estilofaríngeo. Constritor superior, adelante. Constritor superior, inserção, arriba, tubérculo faríngeo. Adelante, 4 porções. Porções pterofaríngeo, pterifaríngeo, bode superior da lâmina medial da apófise pterygoide. Porção bucofaringe, RAF pterogomandibular. Porção milofaringe, na parte posterior da linha milioiódia. Porção glosofaríngea, em la língua. Atrás se une com o lado oposto em la RAF faríngeo. Constritor médio. Adelante 2 porção. Porção
condrofaringe e porção serofaringe. A porção condrofaringe está menor do osso ióide e ligamento estiloióide. A porção ceratofaringe está maior do osso ióide. Atrás, cobre a parte a CSF e se une com o lado oposto em la rafifaringe. Em CMF se inserta em osso ióide. Constitui inferior. Inserção. Adelante, duas porção tirofaringe e porção cricofaringe. Atrás, cobre a parte CMF e se une do lado oposto em rafifaringe. Constitui inferior. Adelante, duas porção tirofaringe e porção cricofaringe. A porção tirofaringe, linha oblíqua do cartílago tiroide, e a porção cricofaringe, parte inferior do cartílago cricoide. Atrás, cobre a parte al CMF e se une com o lado oposto da rafifaringe. Hiatus faringe, hiato superior, entre hiato superior do hiatus faringe, hiato superior, entre CSF e LCMF. Nervo glosofaringe, músculo estilofaringe e ligamento estiloióide, aí do hiato superior. Hiato médio, entre CMF e LCIF. Rama interna do nervo laríngeo superior e vasos laríngeos superiores, do hiato médio aí. Hiato inferior, entre TF e LCF. Tem a rama externa do nervo laríngeo superior. Classificação das glândulas aqui. Classificação glândulas salivares menores. Glândulas labiais, glândulas bocais, glândulas molares, glândulas palatinas e glândulas linguais. As glândulas salivais maiores agora. Glândula parótida, glândula submandibular e glândula sublingual. Glândulas salivares menores. São numerosas, em acúmulos e cobertas por mucosa bucal. Glândulas salivares maiores. É a glândula salival mais grande. Glândula parótida. Situação: região parótida masterina, detrás e lateral da rama da mandíbula, delante da apófise mastoide e dos músculos esteloides, lateral à laringe. Descrição: color rosado, superfície lobulada, consistente, firme, cápsula própria, rodeada por face parótida, pesa 25 a 30 gramas, emite prolongações que excedem os limites da célula parótida. Ela drena a saliva, cavidade bucal, mediante um conduto excretor, conduto parótido, conduto do externo e extensem. Porções da glândula parótida. Tem duas porções, superficial e profunda, que separa por o plexo intraparóide do nervo facial. A prolongação da glândula parótida. Prolongação facial. Tem prolongação cervical, tem prolongação profunda e tem prolongação superior e tem prolongação inferior. Não vou falar mais que isso não. Conduto parótido. Conduto parótido, isso não vai pedir não, velho. Longitude de 15 a 40 milímetros e diâmetro de 3 milímetros. Só isso que eu vou falar. Conduto parótido. Longitude 15 a 40 milímetros e diâmetro de 3 milímetros. Vamos falar sobre ossos do membro superior. Porção livre, braço, húmero, antebraço, rádio, lateralmente, e cúbito ou una, medialmente. Mão, carpo, metacarpo e falange. Cintura escapular, tem clavícula e escápula omóplato. A clavícula, tipo de osso, largo, alargado em um S itálica, não tem cavidade medular. Se articula com esternon e o acrômio da escápula. Aí está a clavícula. Isso vai cair, certeza. Lateralmente, ela é concava adelante e medialmente é convexa adelante. A parte da clavícula, duas caras, superior e inferior, duas bodes, anterior e posterior, duas extremidades,
external, medial e acromial, lateral. Na cara superior da clavícula a gente tem a extremidade acromial, tem a borde inferior, tem a borde, na extremidade, na cara posterior a gente tem a extremidade acromial, a borde anterior, a borde posterior e a extremidade external. Na borde anterior a gente tem na cara inferior a gente tem a borde anterior e a borde posterior. Cara superior da clavícula, aqui é interessante, viu? Subcutânea, palpável, baixo do pé, baixo do piel, superfície lisa em la parte média, apresenta rugosidades para inserção musculares. 1,3 lateral, músculo trapézio, atrás e lateral, músculo deltoides, adelante e lateral. 1,3 médio, não tem nada. 1,3 medial, que é atrás. Músculo esternocleidomastóide, atrás e medial. Músculo peitoral maior, adelante e medial. Cara inferior. Cara inferior a gente tem o 1,3 lateral, a gente tem forame nutrício, linha trapezóidea e tubérculo conóideo. No 1,3 aqui no meio tem o surco para o músculo subclávio e 1,3 medial. No final tem a impressão do ligamento costoclavicular. Extremidade acromial, tem a lateral e tem a mais aplanada. Extremidade external, medial mais arredondada. Aqui já era falando da caixa torácica, tá? Escápula omoplato, articulação acromioclavicular e articulação glenohumeral. Tipo de osso plano e tem forma triangular. A escápula é um tipo de osso plano e tem forma triangular. Ela não vai falar da escápula, tá? Não vai falar da escápula, não sei do que eu tô falando isso. Húmero, tipo de osso largo, se articula com a escápula, cúbito e rádio. Parte do húmero, extremidade superior ou épifise superior, corpo ou diafísis, extremidade inferior ou épifise inferior. Extremidade superior, a gente tem a cabeça, o coelho anatômico, o tubérculo menor ou toquim, o tubérculo maior, o coelho cirúrgico e o sulco intertubercular. Na cabeça a gente tem, ela é redondeada, 1,3 esférica, mira até medial e arriba e atrás, se articula com a cavidade glenoides da escápula. Coelho anatômico separa a cabeça de los tubérculos e o coelho cirúrgico separa a extremidade superior do corpo. Tubérculo maior é posterior, superior e lateral. Tubérculo menor é anterior, inferior e medial. Súrculo intertubercular, corredeira bicipital e dá passo ao tendão da cabeça larga do bíceps. Aí é o surco interbicular, corredora bicipital e dá passo ao tendão da cabeça do bíceps. Corpo, 3 caras, anteromedial, anterolateral, posterior, 3 bordes, anterior, linha áspera, medial e lateral. A cara anterolateral tem a tuberosidade deltoide e a cara anteromedial tem a rugosidade para o músculo coracobraquial e o forame nutrício. Cara posterior, surco para o nervo radial e o canal torsião, se dirige até baixo e lateralmente, dá passo ao nervo radial e aos vasos braquiocefálicos profundos. Borde anterior, linha áspera, separa a cara anteromedial da cara anteromedial. Separa a cara, borde anterior, separa a cara anteromedial da cara anterolateral. Arriba empieza em um tubérculo maior, abaixo termina dividindo em cima da trocléa e delimita a fóssia coronóidea. A borde lateral separa a cara anterolateral da cara posterior, abaixo termina em epicôndilo. A borde medial separa a cara anteromedial da cara posterior e abaixo termina em epitrocléa. Então a gente tem aqui, ó, a terminação. A borde anterior termina dividindo em duas em cima da trocléa e delimita a fossa coronóidea. A lateral abaixo termina em epicôndilo e a medial abaixo termina em epitrocléa. Extremidade inferior.
A extremidade inferior a gente tem a trocleia, o côndilo e epicôndilo e epitrocleia. 3 fossita, 3 fossas, fossa radial, fossa coronoidea e fossa olecraniana. Três nervos importantes se relacionam com o húmero: nervo axilar, nervo radial e nervo cubital. Cúbito e una, tipo de osso. Largo, é um osso medial do antebraço, se articula com o húmero, rádio e disco articular. Cúbito ou una, tipo de osso. Largo, é um osso medial do antebraço, se articula com o húmero, radial, se articula com o húmero, rádio e disco articular. Parte do cúbito: extremidade superior ou épice superior, corpo ou diafase, extremidade inferior ou épice inferior. Extremidade superior do negócio: a apófise coracoides, olecron, escotadura troclear, escotadura radial e tuberosidade do cúbito. Vai dar tempo não, velho. Tem que passar aqui. Não dá tempo não. O carpo. A gente tem aqui o tipo de osso curto: fila superior ou proximal, escafoide, similunar, piramidal e piciforme. Fila inferior oristal: trapézio, trapezóide, grande e granchoso. De novo, rapidão. Parte superior tem escafoide, similunar, piramidal, piciforme. O inferior tem distal, oristal, trapézio, trapezóide, grande e granchoso. Músculo do membro superior, a gente tem músculo que une o tronco à cintura peitoral, 6. Músculo que une o tronco ao húmero, 1. Músculo que une a cintura peitoral ao ombro, 8. Músculo do braço, 4. Músculo do antebraço, 20. Músculo da mão, 19. Músculo que une o tronco à cintura peitoral. Acho que acabou, né? Acabou.